Fala galera, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, você tá no canal Sua Música Sem Segredo. Aqui a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo, plugins e tudo que tem a ver com criação de música. Então, se você ainda não é inscrito, verifica a sua inscrição aqui embaixo. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem meu conteúdo aqui não é inscrito, então dá uma forcinha aqui, beleza? Pra gente continuar com os conteúdos aqui, porque dá bastante trabalho. Bom, já aproveitando também, me segue lá no Instagram, beleza? Eu fiz um Instagram novo, @Sua Música Sem Segredo. Conto com a força de vocês. Se inscreve lá pra não perder nenhuma dica da hora que eu fico postando lá no Instagram e também aqui no YouTube, beleza? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à aula 2 sobre o Sample Tank, tá? A gente tá falando sobre o Sample Tank 4, que foi o pedido da Ana, uma inscrita aqui do canal, beleza? A gente já falou bastante na primeira aula, agora a gente vai falar aqui o resto dele nessa segunda aula, assim espero. E na próxima aula a gente vai fazer uma musiquinha, sei lá, umas 4 tracks aqui pra vocês saberem a capacidade e a sonoridade desse cara, que é muito legal. E como eu falei no primeiro vídeo, eu não sei por que o pessoal aqui no Brasil não fala muito dele. Bom, como vocês podem ver aqui, meu Studio One tá um pouquinho diferente do que vocês viram na última aula, né? É que entre a última aula que eu fiz aqui e essa que eu vou fazer agora, o Studio One atualizou para a versão 6, eu usava a versão 5, agora eu atualizei para a versão 6, e como vocês devem saber, eu tô fazendo uma série de aulas sobre o Studio One aqui no canal. Então eu já atualizei para 6, estou pegando todas as novidades para poder fazer o upgrade para o nosso curso também que a gente está tendo aqui no canal, beleza? Então fica de olho. A gente está aqui, deixa eu ligar aqui o Sample Tank para a gente continuar falando sobre esse cara, que é o assunto do review, né, da aula de hoje. Bom, a gente já falou sobre toda essa parte aqui na aula passada e como você pode fazer para carregar algum instrumento aqui. A gente já falou sobre todas essas telas, então se você não viu, volta lá para dar uma olhada. Vamos lá, lembrando que assim como eu falei na primeira aula, a ideia aqui é mostrar o que o Sample Tank é capaz de fazer, tá? Não vai dar para destrinchar todos os recursos que ele tem. Caso contrário, a gente teria que prorrogar várias horas para falar sobre o Sample Tank, porque a gente teria que aprender algumas coisas sobre teoria musical, sobre síntese sonora, sobre arpeggiator, por exemplo, tá? E não é o intuito a gente falar sobre as ferramentas em específico, eu só quero mostrar o que ele é capaz de fazer para você, tá? Bom, então essa tela a gente já falou na aula passada, que é essa tela da colcheia aqui. A gente clicando aqui nessa subdivisão de linhas, a gente tem aqui um separador de layers, né, de sonoridades que a gente pode fazer para o nosso controlador. Então vamos supor que você tem, sei lá, um loop e você tem um piano e você quer fazer o loop da bateria e o piano no mesmo controlador MIDI. Então você consegue separar de tal tecla para baixo vai comandar o loop e de tal tecla para cima vai comandar o piano. Você pode fazer até 8 separações, dependendo da oitava, caso você queira. Depende da sua usabilidade, tá? Eu vou exemplificar isso para vocês. Como é que funciona aqui? Como vocês podem ver, a gente já falou na aula passada, eu tô aqui com 5 tracks, né? Que eu coloquei 5 timbres diferentes, tá? Só pra gente fazer alguns exemplos aqui. Como vocês podem ver, o nome dos meus instrumentos estão todos aqui, ó, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar o piano na minha mão esquerda, no meu controlador, e esse synth aqui na minha mão direita no meu controlador. Então, posso especificar. Aqui eu tenho esse quadradinho aqui que é a questão de quantização para dentro do Sample Tank. Como eu falei na primeira aula, ele tem como você trabalhar em standalone para você se apresentar ao vivo e tal. E às vezes você toca o controlador MIDI, até devido à latência, fica difícil você acertar 100% do tempo do grid, né? Então pode ser que uma nota fique para frente, outra para trás. Então ele tem essa forma de quantizar aqui em semicolcheias, que é 1.16, né? Então se você toca alguma coisa antes ou fora do tempo, na quantização de semicolcheia, ele vai colocar no tempo para você. Se você estiver utilizando, como eu estou utilizando aqui, como plugin dentro da DAW, você pode usar alguns recursos que já tem na sua DAW, como entrada MIDI já quantizando. Aí você não vai acabar usando esse cara aqui, você vai usar o recurso de quantização dentro da sua DAW, tá? Você pode quantizar aqui no tempo da semicolcheia, através do beat que você está fazendo, ou através de compasso, tá? Aqui em Launch a gente vai falar um pouco mais pra frente. Guarda esse nome, Launch, que a gente vai falar na seção de Arpeggiator, que vai servir para a mesma coisa lá, tá? Então vamos supor que eu quero colocar o piano. Eu vou abrir aqui um controlador, tô sem meu controlador do piano aqui, eu vou usar o do teclado mesmo aqui do computador. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, deixa eu abrir uma track MIDI aqui, eu vou deixar piano mesmo, vou entrar no meu controladorzinho aqui, o teclado, Sample Tank na entrada 4. Beleza, vamos ver se ele está controlando aqui. Beleza, já está funcionando legal. Então, o que eu vou fazer aqui? É bem simples, ó. Eu tô aqui com o meu piano no track 4, que é esse daqui, até aonde eu quero que ele toque. Então, eu posso vir aqui, ó, essas notinhas de cima, se eu clicar e ir descendo, ó, ele vai selecionando ali e ele vai deixando de ficar vermelho. Ele só vai tocar com esse timbre até onde tiver vermelho ali, ó.
Depois disso, ele não vai tocar mais. Eu posso fazer isso tanto nas notas de cima para baixo, como nas de baixo para cima. Olha lá. Então, eu posso restringir o tanto de notas que esse meu timbre está pegando, né? Então, eu vou deixar daqui para baixo pegando tudo e eu vou até, sei lá, deixa eu ver, até um Dó 3, vai. Vamos colocar aqui. Dó, que é o C. Ops. C3. Beleza, então, até o Dó 3 ali, no meu controlador, nota aqui embaixo, ó. Até aqui ele tá tocando. Eu vou até descer mais uma aqui. Opa, voltei aqui. Eu vou até descer mais uma aqui, ó. Tocar até o Si2. Então, nota ali que quando eu toco o Dó 3, ali, ó, pra cima, ele não sai som nenhum, ó. Até o Si, ele tá saindo. Quando eu vou pro Dó, eu já não tenho som. Eu tô apertando aqui, ó, não tenho som. Como que eu vou fazer para controlar isso? Então, eu vou vir aqui na trilha que eu quero que tenha som e eu vou fazer a mesma coisa controlando aqui, ó, que a partir do Dó 3 para cima, eu quero que ele toque. Aqui, Dó 3, pronto. Então, eu só preciso configurar da forma que a gente viu lá na primeira aula. Se você não viu na primeira aula que eu tô fazendo aqui de abrir uma track e direcionar, dá uma olhada lá, porque senão você não vai entender, tá? Eu vou colocar aqui uma trilha chamado violino. Violino, porque a gente está no Brasil, beleza? Vou direcionar aqui para o meu controlador, vou mandar para o Sample Tank, canal 5. Se você não está entendendo, olha lá a primeira aula que você vai entender, tá? Então, se eu colocar aqui para monitorar, nota que agora o meu violino vai tocar do C3 para cima. Então, nota aí que eu vou tocar o Si, é som de piano, ó. Quando eu vou pro Dó, já é som de violino, ó. Certo? Então, eu separei o meu controlador no meio. Do meio para frente, ele é um instrumento, do meio para trás, ele é outro instrumento. Isso eu posso fazer com até 8 sessões ou até mais aqui. Eu posso separar várias partes. Então, eu posso colocar o som de um piano na mão esquerda e um string na mão direita. Eu posso colocar loop na mão esquerda, um baixo fazer na mão esquerda e um piano na mão direita. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá? Então, aqui a criatividade é o que manda. Além disso, eu posso controlar o velocity também de cada instrumento por aqui, ó. Então, eu posso colocar no máximo, então todos os sons que eu tocar vai ser pancada, ou eu posso amenizar isso de acordo com o meu estilo musical, com o que eu estiver fazendo, tá? É para isso que essa sessão serve. Bom, ainda seguindo aqui, agora a gente vai para o próximo item, que é a sessão de saída da minha mixagem, né? Os canais de saída, ou seja, a minha mixer, né? A mixer do Sample Tank 4, que é bem legal, completa, e ela é bem parecida com a sua DAW aí, tá? Então, o caminho do sinal aqui é muito simples. Então, eu tenho aqui meu sintetizador, que ele tá por aqui. Clicando em qualquer imagem vazia aqui, ó, eu também posso carregar um timbre qualquer, como a gente viu nessa imagem aqui, tá? Então, na minha mixer eu consigo arrastar um instrumento qualquer por aqui. Ele vai passar pelos efeitos, que aqui eu tenho até 5 inserts para fazer. E os efeitos, como eu já disse na primeira aula, são maravilhosos. A gente clicando em cima aqui, ó, do primeiro, ele já vai perguntar se eu quero deixar ele vazio ou se eu quero carregar algum insert. A gente já vai dar uma olhada em alguns deles daqui a pouco, tá? Mas a gente pode vir aqui, por exemplo, colocar uma emulação de um Marshall aqui, por exemplo, tá? Como é que a gente faz para ver e manipular esse efeito aqui, por exemplo? Tá vendo essa setinha aqui em cima? Clicou para a direita, pronto, ele vai trazer o nosso efeito que a gente colocou e ele vai mostrar os próximos slots aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, que a gente pode inserir novos efeitos, né? Clicando aqui do lado, colocando qualquer tipo de efeito aqui, ó, pronto, ele já tá segundo na cadeia aqui e ainda tem mais 3 inserts para fazer. Clicando aqui na setinha para a esquerda dessa vez, ele fecha o grupo de efeitos que eu tenho para esse canal, tá? Tá vendo esse cadeadinho? Sempre quando ele aparecer, ele tá presente em um monte de lugar, tá? Tá presente aqui na mixer, ele tá presente aqui também nas nossas tracks, tá? Sempre quando você vê esse cadeadinho que você pressionar e deixar ele aceso, é que você tá prendendo todas as configurações que você está fazendo. No caso aqui, se eu quiser fazer toda a manipulação de todos os efeitos desse meu instrumento, eu travo ela e aí eu posso trocar o instrumento e o meu chain de efeitos não vai ser alterado, tá?
O que não acontece quando eu carregar direto um instrumento para cá. Ele já vai vir com todos os compressores, com todos os reverbs, que já está incluído naquele efeito que eu escolhi na minha biblioteca. Se eu travar, só vai vir o timbre, mas ele vai utilizar os recursos que eu já pré-defini aqui e ele não vai alterar porque ele está bloqueado, tá? Idem aqui para baixo, na sua seção de mixer, você pode bloquear aquele elemento e fazer alterações sem alterar o que você já tenha feito, tá? Então, sempre quando você vê um cadeadinho, significa que você pode deixar preso ali aquela configuração que você fez. Bom, depois dos inserts, que passou tudo por aqui, você tem o comando de mandadas. Você pode fazer até 4 mandadas aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 mandadas, assim como na sua DAW. Então, você tem aqui, por exemplo, esse synth. Se eu quisesse mandar para um reverb, se você rolar a barrinha aqui para o fundo, ó, você tem 4 canais que não tem o botão aqui o fader, né, o knob de mandadas, que são 4 canais auxiliares. Então você pode colocar reverbs aqui, por exemplo, e um delay aqui. Então aqui é meu canal 1, aqui é meu canal 2 auxiliar, e eu posso colocar um reverb e um delay aqui. E como é que eu faço essa mandada? Simplesmente selecionando aqui, ó, para essa track. Eu estou selecionado no 1, então eu seleciono o tanto de envio que eu quero. Beleza, parei aqui no meio-dia, vou clicar no 2, pronto, ele voltou de novo lá, tá vendo? O tanto de delay que eu quero agora. Vamos lá, coloquei o máximo de delay. Aí eu vou para 3, tá vendo? Ó? Aí eu vou para 4. Então, esses são os tipos de mandadas por canais. E eu posso ainda selecionar se eu quero pré-fader ou pós-fader, tá? Então, é bem completinho. Aqui embaixo você manda no panorama, tá? Segurando Ctrl no Windows, clicando em cima, ele volta sempre para o 0 quando você precisar, fechou? Aqui você tem controle de volume normal, solo e multi dessa track, desse canal, muito parecido como funciona a sua DAW aí. Eu não sei qual DAW você usa, mas provavelmente ela funciona dessa forma também. Bom, aqui embaixo você tem as saídas para você poder direcionar para dentro da sua DAW, isso independente de qual DAW você utiliza aí. Então, como eu falei lá na primeira aula, eu tenho 16 tracks, tá? São 16 tracks que eu tenho para manipular, mas a saída deles é estéreo. Então, no final das contas, eu tenho 32 canais, né? Que eu tenho 32 vias para poder direcionar para minha DAW, né? Então, aqui embaixo, ó, estão todos direcionados para 1 e 2, ó. Tá vendo que tá saindo no meu master aqui, ó. Todos estão direcionados para o meu master, que é 1 e 2. Mas eu posso, por exemplo, direcionar isso para 1 e 2, eu posso direcionar o meu violão para o 3 e 4, posso direcionar a minha bateria por 5 e 6, o meu piano para o 7 e 8, os meus strings para o 9 e 10, tá? Então, eles estão todos mandando a saída deles separadamente. No Studio One é muito fácil fazer isso, eu fechando aqui, ó. Aqui na minha tela de mixer, eu posso mandar exibir, né, o meu instrumento, que ele está aqui, ó, Sample Tank 4. Eu venho expandir e olha as saídas aqui, ó. Então, tem as 32 saídas que esse instrumento me oferece, tá? Então, só preciso usar um Sample Tank para poder usar vários instrumentos separados e mandar sair na minha DAW. Só clicando nessa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Então, agora, o que está acontecendo aqui, ó? A saída deles estão saindo individual na minha track aqui. Vamos ver se isso está funcionando mesmo? Eu tô ali com o meu piano, vamos ver em qual canal aqui que ele vai direcionar. Então, olha lá, pessoal. Vou tocar alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. Esse canal aqui, ó, é a saída 6 e 7. É aqui que ele tá saindo. Esse canal que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. É aqui que tá saindo meu piano. Se eu quiser direcionar minha bateria, por exemplo, vamos colocar agora para manipular aqui a bateria. Aqui no Sample Tank, eu vou manipular aqui. Vou colocar aqui no canal 3, que é onde minha bateria tá saindo. E agora que eu direcionei ali pro canal 3, que é onde minha bateria tá saindo, olha só, eu mandei a minha bateria pro 5 e 6. Vamos ver se tá saindo aqui. Olha ali, ó, canal 5 e 6. Então, eu consigo direcionar e a minha DAW enxerga isso como tracks individuais. Depois, para mim printar em áudio, para poder mixar, fica muito mais fácil dessa forma poder tirar todos os instrumentos do próprio Sample Tank e deixar eles na minha DAW em forma de stem, se eu quiser. Bom, beleza? Eu espero que essa parte tenha ficado clara. Vamos fechar isso aqui tudo, porque ainda tem bastante coisa para falar. Então, tá claro essa seção de track, tá claro essa seção de divisão de canais e tá claro essa seção de mixer, né? Aqui a gente já falou na aula passada, eu vou passar por aqui todos esses painéis, a gente já falou na aula passada, volta lá para dar uma olhada, tá bom? A gente pode vir aqui agora e falar um pouquinho sobre os efeitos. Clicando aqui embaixo,
A gente tem muitos efeitos legais, como eu falei lá na primeira aula também. Eu não vou passar por todos aqui, porque eu vou fazer um vídeo sobre o Mixbox, que é um hack de efeitos, assim como a Slate Digital tem também. A IK Multimídia tem o dele também. Então eu vou passar por todos os efeitos no vídeo que eu vou fazer. Se tiver algum efeito lá que tem aqui e não tem lá, eu volto aqui pra gente conversar, tá? Mas aqui você já pode dar uma olhada de algumas coisas que se destaca. Por exemplo, aqui a gente tem algumas coisas emprestadas do Amplitube 5, por exemplo, como um Fender, a gente tem aqui, ó, uma emulação do Fender. A gente tem um Marshall aqui, que eu já tinha colocado aqui, né? A gente tem distorção Lo-Fi. O Pro Tools tem um plugin chamado Lo-Fi, que é muito difícil você encontrar o que aquele plugin faz externamente, em outras DAWs. Porém, dependendo do seu propósito, esse plugin aqui ele pode substituir bem aquele plugin do Pro Tools, do Lo-Fi, né? Deixa eu deixar tudo aqui sem nada. Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente encontra mais aqui. A gente tem o amp do Jazz, que eu até mostrei na aula passada aqui, que eu amo demais, é muito legal. A gente tem um Mesa Bug em algum lugar por aqui, que eu não lembro, ó. A gente tem esse daqui, ó, que é muito legal também. Então, são coisas emprestadas do Amplitube, né? Que é tudo da mesma empresa. A gente também tem algumas distorções bem legais aqui, né? Inclusive... Que legal, né? A gente tem craquelado do vinil aqui em hack. A gente consegue fazer muita coisa aqui que vocês nem imaginam, gente. É muita coisa legal mesmo. Claro que a gente tem aqui uns channel strips, a gente tem SSL, a gente tem compressores, né? Como o 7.6, por exemplo, ou um 7.6. Tem o channel strip da Nive. A gente tem o LA2A aqui, a gente tem um monte de coisa aqui que é muito bacana mesmo, muito legal, tá? Tem uns hacks que são maravilhosos, dá para você inventar muita coisa por aqui. Então, a gente tem a opção de mexer por aqui, e aí você vem aqui no cantinho, né, em cima, e seleciona qual que é a track que você está mexendo. Então, esses são os efeitos da track 1. Agora, quando eu venho para o violão aqui, o 2, esses são os efeitos da track 2, tá? Então, sempre certifica que você está mexendo na track certa. Eu estava aqui numa track vazia só para dar exemplo para vocês. Então, é aqui que você pode configurar, ou ali no mixer, né, como a gente viu, clicando aqui, você também vai abrir eles para você poder mexer de uma forma mais rápida se você estiver no mixer, tá? Então, é super intuitivo, super bacana. A gente já vai voltar nesse botãozinho aqui, que é a seção de manipulação do áudio, mas agora eu quero falar sobre uma seção bem legal, que é a seção do Arpeggiator aqui do Sample Tank 4. Então, a gente... Clicando aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, no Groove Player. Quando a gente clica aqui no Groove Player, a gente tem 3 opções aqui, ó. Nota aqui, ó. A gente clicando nessa setinha, a gente tem um Arpeggiator, a gente tem um Strummer e a gente tem um Fuzzer, sei lá como é que se chama isso, mas é a nossa seção de presets e bancos, né, pra gente pegar loops ali. A gente vai ver isso mais perto. Vamos começar pelo Arpeggiator. Aí entra aquilo que eu falei. Não dá para destrinchar a ferramenta aqui sobre o que é e como funciona. Dá para entender que o Sample Tank tem essa possibilidade, beleza? Mas eu vou mostrar umas coisinhas legais para você aqui. Então, eu vou pegar aqui um timbre que já esteja aqui. Deixa eu pegar... Vou mexer aqui. Sempre se certifica de selecionar a track que você vai mexer, tá? Então, eu tô com esse sintetizador aqui para poder ouvir. Eu vou ligar aqui o meu controladorzinho. Vamos ver se ele está direcionado para a saída certa. Bom, está direcionado para a bateria, então eu vou ter que arrumar isso selecionando o canal 1 aqui, que é o meu sintetizador. Vamos dar uma olhada se agora vai. Agora foi, eu estou controlando ele aqui, então esse é o som que eu tenho, tá? Então é bem legal. Para eu poder, no caso, controlar esse Arpeggiator, o que acontece? Eu já tenho alguns presets aqui, ó, de shimmer, eu posso controlar as batidas que eu quiser, tá? É só eu vir aqui clicando no play aqui, ele ativou. Então tudo que eu tocar agora e segurar a minha tecla, ele vai tocar com essa divisão rítmica aqui e de acordo com a nota que eu colocar nele. Vamos dar uma olhadinha. Beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Normalmente, deixa eu dar um clear aqui, ó. A gente vai encontrar ele dessa forma, tá? E aí você pode vir aqui e selecionar aqui embaixo, ó, o tanto de slots que você quer utilizar. Ó, eu vou selecionando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
sétimo. Então você seleciona o tanto de slot e com o mouse mesmo aqui, ó, você seleciona a intensidade da nota, tá? E com a divisão rítmica aqui, que ele tá em 16 aqui, que a gente já vai falar, tá? Ele vai tocar como se fosse semicocheias aqui se eu segurar uma nota do teclado, ó. Beleza? Então, esse é o efeito do Arpeggiator. E a gente pode fazer várias coisas legais aqui. Vamos clicando aqui, ó, em Sample Tank 4, tá? A gente tem alguns presets aqui que a gente já pode resolver a nossa situação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, em 16. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Coloquei um preset e vou segurar uma tecla aqui. Isso tudo eu só tô segurando uma tecla, tá? E aí a gente vai lembrar daquele nosso botão Launch lá, que eu falei para vocês decorarem um nome na sessão anterior lá. O que significa isso? Se eu não tiver com ele pressionado, eu preciso ficar apertando e segurando minha tecla, ó. Se eu tiver com ele selecionado, eu só aperto uma vez e ele vai manter apertado e eu posso tirar a tecla do teclado para fazer alguma outra coisa, ó. Beleza? Então é para isso que serve esse launch e ele vai servir dessa forma para todas as janelas que ele tiver, tá? Inclusive ali a janela quando a gente estava trabalhando aqui, né? Ó, o nosso amigo launch aqui, ó, beleza? Então é para isso que ele serve. Eu vou zerar a sessão aqui clicando nesse botão Clear, ele limpa toda a sessão, tá? Vou colocar aqui em semicolcheia de novo, como a gente tinha colocado. Nota esse botão aqui em cima que estão todos em zero. Então ele está respeitando a nota que eu estou tocando, tá? Então vamos ver lá, ó. Beleza? Tô tocando lá, tranquilo, com a divisão que eu coloquei aqui. Se eu vir nenhum desses slots e vir aqui colocar mais 12, eu tô subindo uma oitava. Então eu consigo colocar aqui semitons, né? Para eu poder fazer a brincadeira que eu quiser aqui. É para isso que serve um arpeggiator. Presta atenção que agora eu segurando uma nota, a última ele vai oitava para cima, ó. Isso ainda eu tô usando vários slots vazios aqui. Eu posso usar só esses 4 aqui. Ou seja, a brincadeira tá solta aqui. Você pode fazer o que você quiser, na verdade, né? Então, o que acontece? Se você quiser desligar um desses slots, você pode clicar na letra aqui. Ele vai ficar escuro e ele vai ignorar os slots que estão mais escuros, ó. Tá tocando só esse e esse agora, tá? E aqui embaixo você tem esse botãozinho aí onde tem 3 bolinhas. Isso significa que se eu tocar... Vou mostrar isso para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, em 0. Vou ligar os 4. E o que acontece? Eu tô tocando uma nota só. Vocês podem dar uma olhada aqui no meu tecladinho aqui o que eu tô fazendo, ó. Agora, se eu tocar um acorde, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai pegar as notas do meu acorde e ele vai arpejar automaticamente, ó. Entenderam? E o que acontece aqui? Esse botão é a forma que ele vai arpejar. Então ele pode arpejar de baixo para cima, normal, ó. Ou de cima para baixo. Ou ele pode fazer para baixo, para cima, de baixo para cima, depois de cima para baixo. Então esse botão serve para isso, para eu falar para ele a forma que ele vai arpejar. Aqui, quantas oitavas ele vai subir? Eu vou deixar aqui de baixo para cima e aí vocês vão perceber que ele vai subir 2 oitavas aqui, ó. Uma coisa meio Stranger Things. Perceberam? Então, isso aqui é o que a gente pode fazer com o Arpeggiator, tá? A gente pode, por exemplo, deixar mais lento essa leitura dele desses blobs aqui, né? No caso desses slots. Colocando no tempo de cocheia, por exemplo. Entenderam? Então, no caso aqui, ele tá com swing, por isso que ele não tá fazendo exatamente, ó. Agora ele tá bem quadradão, né? Então, a gente pode fazer aqui muitas coisas legais. Agora, eu tô tocando aqui, ó, em harmonia e ele tá tocando melodicamente fazendo arpejo. Se eu clicar nessas bolinhas, quando chegar nesse blob, ele vai tocar exatamente o acorde, ó. Ou ele pode tocar 4 vezes o acorde.
Entenderam? Então, é muita coisa que você consegue fazer aqui. Então, é quase que infinitas possibilidades, tá? Então, ele tem essa capacidade aqui, é a mesma história lá da quantização que eu expliquei quando a gente estava aqui, tá? É a mesma história. Aqui, você pode restringir o arpeggiator de acordo com a nota tocada. Então, vamos supor, eu tô aqui, ó, nessa nota. Ele tá tocando com o arpeggiator aqui. Se eu descer para a nota de baixo, ele já não vai tocar mais o arpeggiator, ó. Então, eu posso restringir a quantidade de até qual oitava do meu teclado que ele vai fazer esse arpeggiator. Aqui a gente já conversou, né? Aqui você tem controle do velocity, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou começar a correr. No velocity, dependendo do material que você tá aqui, ó, você pode vir aqui, ó, e alongar isso aqui para você poder fazer, por exemplo, uma semibreve, por exemplo, aqui, ó, em 4 tempos, tá? Você pode prolongar, você pode arrastar para cá. E esse land aqui, ele ainda, além desse tempo de que você colocar aqui, ele ainda vai deixar mais um molho ainda, como se fosse uma ligadura, sabe? E se você colocar para o lado esquerdo, ele vai tocar a nota mais em staccato, né? Vamos tentar ver isso daqui certinho? Deixa eu colocar os blobs aqui, né? Colocar certinho para a gente ouvir. Vamos ver. Ó, nota que tá bem staccato, ó. Agora se eu colocar para a direita, ó, ficou bem ligado, né, as coisas. E aqui no swing, embora eu esteja num tempo de semicolcheia aqui, 4 notas por tempo, eu posso swingar isso para ficar um pouco mais natural. É ótimo para baterias, por exemplo. Certo? Então, aqui a criatividade é o limite. Eu não vou poder me aprofundar muito por causa do tempo do vídeo que a gente conversou já. Bom, galera, a gente seguindo ainda, a gente pode vir aqui agora pro Strummer. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal porque a ideia aqui é fazer batidas de violão, de guitarra. Vou mostrar por cima porque várias das configurações aqui é a mesma coisa do arpeggiator que a gente já viu ali. Para mostrar isso para vocês, eu vou pegar aqui na minha track de violão. Deixa eu colocar aqui violão. Deixa eu colocar pra gente mexer no arpeggiator dele aqui, tá? Aqui no Strummer, tá? Beleza. A gente pode, por exemplo, vamos ver se tá funcionando. Deixa eu colocar para direcionar aqui pro canal 2. Beleza? Eu tô com som de violão aqui. Então eu posso pegar, por exemplo, um preset qualquer aqui, sei lá, um riff, qualquer coisa. Então, beleza, eu coloquei aqui qualquer preset aqui. E quando agora eu seguro a minha nota, ele vai tocar essa levada, ó. Vamos lá para a gente entender como que isso funciona. Aqui você pode selecionar a rítmica, já que são presets, tá? Aqui dos seus slots, ou você pode fazer do zero, tá? Fica a seu critério. Aqui você já tem um ponto de partida dependendo do seu estilo, tal. Essa parte à esquerda vai comandar essas notas no teclado aqui, ó. Tá vendo que tem 3 pontinhos aí? E o que significa isso? Significa que nessas oitavas eu posso colocar acordes, tá? Sim, posso colocar acordes aqui à minha escolha. Então, eu posso colocar, por exemplo, um Lá com sétima na primeira posição, segunda posição ou terceira posição, de montagem do acorde mesmo. Se você não entende muito sobre teoria musical, não tem problema, tá? O importante é entender o conceito. Por isso que eu falei que a gente ia ficar muito tempo aqui se eu fosse explicar tudo para vocês, tá? Você pode pegar um Lá com sexta na primeira, segunda, terceira. Você pode pegar um Lá menor com nona, tá? Nesse preset ele já veio aqui com um Dó. Então, se eu venho aqui, ó, na minha outra nota aqui, eu tenho um Ré sus aqui. E aí eu posso trocar o acorde que eu tô fazendo nessa batida aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu configurar meu controlador para saber qual nota que ele tá pegando ali. Então, beleza, meu controlador já tá ali, ó, nas notas, tá? Então, eu vou colocar nesse Dó aqui e vou tocar essa batida que eu escolhi. E aí eu consigo ir trocando os acordes, entendeu? Eu seguro na batida aqui e vou trocando os acordes. Claro que eu tô limitado aqui porque eu tô usando o meu controladorzinho do próprio teclado aqui, mas olha que legal. Você tem até o barulho do dedo batendo nas cordas,
passando a mão, é um ótimo timbre isso daqui. Você acha que quando você vê o Yamandu Costa tocando lá no YouTube, é ele que tá tocando? É nada, aquilo lá é playback, ele fez tudo aqui, com certeza. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, aqui é onde você escolhe o ritmo, né? Então você pode escolher os ritmos aqui, ó, e essa parte daqui, é onde tá os triângulozinhos pra frente com sinalzinho de play, né? É onde você pode colocar os seus ritmos. Nota aqui, ó, que eu tenho um arpejo no Dó 3 aqui, tenho outro no Ré 3 e outro no Mi 3 aqui, que são esses três aqui, ó, tá? Então eu posso colocando ele aqui de acordo com o que eu quiser, ó. Posso colocar um ritmo de blues aqui, que não tem nada a ver, mas vamos colocar o ritmo de blues, ele veio pro meu Dó sustenido aqui, ó. Qual acorde ele tá tocando? Exatamente o acorde que eu coloquei para ele tocar aqui, ó. Claro que tá bem lento, né, pra gente tocar blues nessa velocidade, mas enfim, você pode vir aqui e apagar se você quiser, tá? Então, aqui você pode ainda determinar aqui em cima, ó, qual que é a posição do acorde que ele tá tocando, tá? Então, tem muita manipulação aqui, você pode fazer muita coisa com isso daqui, tá? Se você vir aqui, você pode controlar a intensidade do violão tocando. Você pode controlar a duração da nota, então parece que ele tá tocando mais ligado, parece que ele tá tocando mais staccato. O swing é a mesma coisa que a gente viu ali atrás agora há pouco. A gente tem como movimentar a batida do acorde. Sim, aqui em cima você tem algumas finalizações de acorde. Vamos supor que eu quero terminar a música, né, nesse acorde aqui que a gente colocou. Então eu vou apertar ele aqui, ó. Beleza? É o final de música, né? Então eu consigo falar para ele se ele quer tocar um pouquinho mais lento, passando a mão. Toda vez que ele tocar de cima para baixo, ele tocar passando os dedos nas cordas um pouco mais devagar. Ou se ele toca tudo de uma vez só. Então é para isso que isso vai servir aqui, ó. O time up é como você quer que ele passe o dedo de cima para baixo. E o time down aqui é como você quer quando ele sobe a movimentação da mão. Se ele toca um pouco mais lento ou se ele toca um pouco mais rápido as teclas, cara. Isso aqui é genial, tá? Você tem como movimentar ainda a intensidade e a duração quando ele tiver dedilhando, tá? Tô correndo aqui, pessoal, porque o vídeo tá ficando muito longo, tá? Aqui ainda em Strum, você consegue manipular a intensidade, o release e o velocity da intensidade que ele bate na corda, tá? Então isso tudo é específico desse instrumento. É por isso que eu falei para vocês que não dá para eu desmistificar tudo aqui, porque dependendo do instrumento muda muita coisa. Bom, uma outra coisa legal é que você tem cordas separadas aqui em cima, ó. E para que serve isso? Isso daqui na verdade é para você poder fazer dedilhados, né? De acordo com o que você esteja tocando aí, você pode fazer dedilhados. Eu vou colocar para tocar aqui uma batida, ó. E ao mesmo tempo eu vou fazendo alguns dedilhados aqui que eu queira que tenha na minha música, ó. Sacaram? Então é muita versatilidade aqui. Vamos pegar alguma coisa um pouquinho mais animada aqui. Sei lá, tem algumas coisas de... Vamos ver isso aqui, como é que soa. Deixa eu arrumar o meu controladorzinho aqui. Entenderam a ideia? Você pode fazer muita coisa legal com isso daqui, só ir movimentando aqui os acordes que você tem controle aqui, os riffs que você tem controle aqui, tá? Você pode fazer muita coisa. E se você não quiser fazer nada disso, quiser fazer tudo manual, é só clicar aqui, ó, botão manual, pronto. Então, agora seu teclado ficou livre como um controlador MIDI normal, tá? Que você pode fazer o que você quiser. Então, fica a seu critério, você pode ainda vir aqui, quando tiver em automático, você pode
clicar aqui em REC, você grava uma batida. Então as possibilidades são muito grandes aqui nessa parada de Sturmel. Se você tiver mais curiosidades e quiser que eu me aprofunde mais nisso, deixa aqui embaixo no comentário, tá? Eu tô passando rápido aqui, senão a gente vai fazer 22 vídeos sobre esse Sample Tank aqui. Bom, uma última coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui é sobre essa seção de síntese, né? Claro que também eu não vou conseguir entrar muito a fundo nisso, porque depende de cada instrumento aqui, você tem uma configuração. Mas o que eu posso falar para vocês de coisa mais importante aqui, no caso, é que, por exemplo, eu selecionei essa bateria aqui. Sempre se lembrem de selecionar o instrumento que vocês querem editar, tá? Então, essa bateria, na primeira aula a gente viu que foi gravado bumbo, caixa, overhead e room. Eu tenho 4 microfones aqui. Só que como são loops, o caso dessa bateria, eu não consigo separar em canais para mixar o bumbo, caixa, overhead e os rooms separado na minha DAW. Tem um jeito de fazer gato? Tem. Dá para fazer? Dá. Fazer um gato aqui para separar. Mas os loops já são muito bem feitos e você tem esse controle aqui. Então, aqui dentro você tem como separar o kick, snare, o kit, né? E o room. O microfone de room. Mas na hora da saída, você só pode printar em 2 canais estéreo, tá? Mas aqui, por exemplo, se eu quiser tocar, por exemplo... Deixa eu colocar aqui de novo o meu controladorzinho que está quebrando um galho. Deixa eu direcionar aqui para o canal 3. Então, beleza. Agora eu estou tocando ele lá. Se eu solar aqui, ó, por exemplo, nesse campo aqui, eu posso mutar o bumbo. Posso solar o bumbo, olha só. Beleza? Eu posso mexer no pan dele, o que não faz muito sentido para o bumbo. Eu posso aumentar o volume do bumbo, já fazer uma mixagem de volume aqui. Mexer no velocity dele. No caso aqui, ó, eu posso fazer isso para... qualquer um desses microfones que eu tenho aqui registrado. Isso vai variar de instrumento para instrumento, tá? Então, você pode fazer isso para peça, tá? Ou, em alguns casos, clicando aqui em Zone, aqui, ó, aí já é um pouquinho mais complicado, ele vai te mostrar, às vezes você tem, no C1, você controla o shot da caixa. No Dó sustenido 1, ali, você controla, por exemplo, o aro da caixa. Então, não tem como você selecionar a caixa aqui e mexer no velocity dele, e aí você quer, sei lá, a pegada tá boa, mas ele vai mexer no velocity da esteira também e você não quer isso. Então, por aqui, quando você seleciona em Zone, faz um botãozinho vermelho aqui embaixo, ó. E aí você vai conseguir mexer exatamente naquela separação de peças, se você quer mexer exatamente no shot, se você quer mexer na esteira, se você... Todas as possibilidades que aquela bateria te dá, você pode mexer no panorama, você pode mexer no level, você pode mexer no velocity, e aí tem uma infinidade de coisas aqui para você mexer, tá? No caso desse instrumento aqui, eu só consigo mexer nessas 4 peças separadas, tá? Aqui embaixo você tem osciladores, beleza? Para você poder mexer, isso faz bastante sentido quando você se trata de synth, né? Você tem como mexer aqui alguns instrumentos, você pode tratar como polifônico, monofônico ou legato, isso é legal para fazer algumas coisas. Deixa eu voltar aqui para o synth só para mostrar para vocês aqui, ó. Já está funcionando, só deixa eu colocar uma oitava abaixo. Então, beleza. Aqui em polifônico, se eu tocar um acorde, ele vai tocar, ó. Beleza? Porque eu tô polifônico, vários sons ao mesmo tempo. Se eu colocar em mono, se eu tocar 2 notas, ele só vai tocar uma delas, ó. Tá vendo ali embaixo que eu tô tocando 2, mas só tá saindo o som de uma? Então isso pode te ajudar em alguns momentos. Se eu colocar ligado, abre para mim essa opção aqui, por exemplo, onde eu posso fazer um glide, né? Para fazer, em vez de fazer turu, turu, ele vai fazer du. Olha só, eu vou tocar primeiro aqui. Agora eu vou ligar o glide aqui, ó. Entenderam? Então, tipo, é muita possibilidade, cada botão tem uma funcionalidade, mas como eu falei lá no primeiro vídeo, não dá pra gente entrar na parada de síntese aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Você pode controlar aqui LFOs, né? Você tem como controlar a onda, se você quer uma senoide, se você quer uma onda quadrada, por exemplo. Se você pode controlar os envelopes, direcionar o ganho, o volume aqui e fazer umas automações muito loucas ou uns timbres muito loucos aqui, beleza? Você tem como controlar o filtro aqui, ó, do seu material.
Ou seja, são algumas características de sintetizador mesmo, tá? Se você sabe mexer no sintetizador, você não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Bom, galera, eu já tinha encerrado o vídeo e aí eu lembrei que eu esqueci de falar de um ponto muito importante. Então eu peguei e abri o Sample Tank aqui de novo, que é nossos loops, né? Eu passei direto, acabei esquecendo. Então eu vou mostrar isso para vocês aqui ainda naquela sessão que a gente conversou sobre o Arpeggiator e sobre o Strummer. Aqui na última opção é os nossos loops, né? A gente tem alguns loops aqui. Clicando aqui em Rescan, ele vai deixar tudo listadinho, ele vai rescanear para você deixar tudo bonitinho. A gente tem alguns loops que a gente pode usar direto arrastando para o nosso DAW de bateria acústica, de baixos, brass, guitar, órgão, strings, de vozes. Então, se você tiver esses timbres aí adquirido na sua biblioteca, você pode usufruir desses loops aqui, tá? Eu tô com violão aqui na minha track 3, então vamos ver se tem alguma coisa de acoustic guitar aqui. Tô praticando meu inglês, eu preciso praticar inglês porque a coisa tá feia aqui. Vamos ver aqui, ó. Se eu selecionar aqui a parte do meu loop, né? Eu posso aqui, ó, em Preview, e quando eu clicar em automático, ele já vai me mostrar como que é esse loop, tá? Olha só. Beleza? Então, isso tudo eu posso escolher um loop por aqui já. Se eu clicar aqui em mais, ele vai subir 1/8 do meu loop. E se eu clicar em menos, ele vai descer 1/8 do meu loop. Olha só. Beleza? Então você consegue fazer essa configuração e você também consegue transpor ele por aqui, né? Se você gostar do loop, você pode pegar ele e simplesmente ir arrastando aqui, ó, tá? E aí você vai colocando na tecla do seu piano os seus loops favoritos, você vai arrastando para cá, tá vendo? Ó? Então você consegue chegar aqui e ouvir se é isso mesmo que você quer, ó. Beleza? E aqui você consegue transpor, beleza? Então você tem a opção de colocar para tocar e subir os transpose aqui para você poder modular, né, o seu loop. E você pode tocar numa velocidade 2 vezes acima ou dividir pela metade, ou seja, ele vai tocar na metade do tempo que você está tocando ele aqui, ou tocar no dobro da velocidade. Vamos ver isso aqui, eu vou colocar para tocar e vou mudar ali o transpose, vou mudar ali o andamento, olha só. Vou subir mais meio tom, olha só. Então posso adequar, né, aqui no transpose de acordo com o que eu quero. Vou deixar aqui em 0 mesmo. E eu posso mudar o andamento, ó. Vou colocar aqui para tocar mais lento. Ou mais rápido. Bem mais rápido, né? Então, tudo isso que a gente conversou se aplica aqui com o Lunch. Se eu quiser limpar tudo, eu limpo tudo aqui. Eu posso rescanear aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, eu tô com uma bateria aqui, ó, no meu canal 1. Eu posso pegar aqui um pop, por exemplo. Vamos ver como é que fica isso aqui. Bacana, né? Então, daqui eu posso selecionar e eu posso arrastar direto para minha DAW ali, ó. E pronto. Nesse caso aqui, agora eu tenho um loop que eu posso utilizar ele por aqui, ó, tá? Então, sem segredo, todos os loops que estão ali você pode utilizar. Tranquilo? Então, aqui você tem uma gama de possibilidades e isso depende muito do instrumento, de novo, volto nessa tecla, que você está utilizando. Você quer um exemplo? Se eu pegar, por exemplo, uma outra bateria aqui, que é de loops que eu peguei aqui, do LA Confidential, esse cara ele já não tem mais aquela carinha de lá. Ele tem uma carinha para a gente manusear loops já em áudio, tá? Quando eu coloco um instrumento que ele não tem a possibilidade de MIDI, ele só tem a possibilidade de loops, o símbolo daqui altera, ó, mas é o mesmo lugar. Então você clicou e a carinha dele é um pouquinho diferente. Nota que eu estou manipulando o áudio aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho algumas levadas com loops de áudio, olha só. Automaticamente o som é bem mais realista também, né?
eu posso visualizar todas as minhas levadas com hi-hat, com crash, com tom, com fazendo fio e montando minha bateria de acordo com o que eu quiser. Eu posso visualizar também a track que eu selecionar aqui de uma vez só, tá? E eu tenho aqui uns resamples, né? Que são nada mais do que a forma de amostragem que esse áudio ele é visto. Então, por exemplo, eu posso pegar o áudio e manipular ele para mudar a largura dele, assim, deixar ele mais... esticar mesmo, né? Fazer um stretch no áudio, esticar ou reduzir o áudio, isso pode gerar artefatos. Então, você pode testar esses 3 tipos de algoritmos, tá? Que vai te dar possibilidades diferentes de manuseio aqui de pitch, de harmônicos, de velocidade, que é exatamente o que eu estou falando. Então, se você estiver manuseando alguma coisa e tiver com um som meio feio, experimenta alterar essas possibilidades aqui de amostragem, tá? E tirando disso daqui, aquele trigger é a mesma coisa que a gente já conversou nas janelas passadas. Então, nesse caso, eu não tenho como arrastar um beat todo ali para minha DAW. Se eu quiser usar essa bateria, por exemplo, eu preciso direcionar ela para o canal dela, né? Para o canal 4. E eu preciso abrir aqui um MIDI e eu vou colocar a tecla que justifica a minha batida, né? Que eu já não lembro qual é. Deixa eu abrir aqui o Sample Tank de novo, né? Então, é aquilo que eu falei, de instrumento para instrumento, varia muito a usabilidade aqui do Sample Tank, né? Eu vou abrir aqui meu teclado, olha lá, no Dó 1 eu tenho uma batida que é exatamente essa daqui. No Dó sustenido essa, no Ré essa, tá vendo? Então, se eu quiser usar isso dentro da minha DAW para essa livraria, eu tenho que vir aqui, abrir ela e usar o Dó 1, né? O Dó 1 aqui, colocar, cadê o Dó 1? O Dó 1 tá aqui, ó. Então, eu preciso prorrogar para que ela toque aquele loop, né, que eu tenho lá. A gente pode dar uma olhada aqui no Sample Tank, qual que é a velocidade, né, para mim não mudar muito a velocidade dele. Eu tenho essa velocidade aqui, ó, quando eu selecionei o kit, ó. Tá vendo, ó? Essa batida dele aqui, ó, é 138 BPMs. Deixa eu colocar 138 BPMs na minha DAW. Então, tocando. Beleza? Que é a minha tonalidade que eu tenho ali no Dó. Então, se eu quiser gravar alguma coisa na bateria, por exemplo, o que eu faria? Eu abriria aqui um MIDI, nesse caso de loop, tá? Abriria aqui um MIDI na minha DAW mesmo, tá? Armaria a minha pista para gravação, reprodução normal. Com o meu teclado aqui, deixa eu abrir meu ajudante. Deixa eu ver se ele está na oitava certa. É o Dó 1. E aí eu iria tocar. Beleza. Aí eu faria toda a minha parte de levada, né? Com os meus fios. Selecionaria isso com um bom gosto melhor, né? Depois poderia arrumar isso daqui da forma que eu quisesse, né? Toda a minha levada tá em uma única nota MIDI, tá? E é assim que a gente trabalha com essa biblioteca. Bom, tá no lugar errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então percebeu que a gente tem 2 formas de trabalhar. Quando a biblioteca ela é de loop, a gente vai trabalhar dessa forma que eu te mostrei aqui. Quando a biblioteca ela é com peças separadas, a gente pode usar os loops que já tem no próprio Sample Tank 4 para colocar e separado por peças. A gente também consegue separar algumas livrarias de bateria por canal, caixa, bumbo, over, como a gente já está acostumado de padrão. Mas tem várias formas de trabalhar com Sample Tank 4. Eu só citei algumas aqui para vocês, tá? Bom, mas então é isso, pessoal. Eu espero ter passado por todas as funcionalidades do Sample Tank 4. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Vou ter o maior prazer de responder e ajudar vocês da melhor forma possível. Na próxima aula vai ter a parte 3, que a gente vai fazer uma musiquinha junto, tá? Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas a gente vai fazer uma musiquinha com umas 4 tracks, com uns 8 compassos, só para vocês entenderem a sonoridade desse cara, tá bom? Então não perde a próxima aula sobre o Sample Tank, pra gente fechar o assunto com chave de ouro. Eu espero ter ajudado vocês que têm dúvida. Eu vou fazer mais material sobre os produtos da IK, porque eu tenho muita coisa aqui, no Brasil quase não é falado, então espero que vocês divulguem pros amigos, compartilhem aí no WhatsApp de vocês, e me siga lá no Instagram, beleza? Eu tô começando agora, eu preciso da força de vocês, beleza? @sua música sem segredo, se inscreve no canal, deixa o like se o vídeo for útil pra você também, e não perde a próxima aula, que vai ser a aula mais divertida. Toda a aula aqui eu fiquei falando sobre teorias e como funciona. A próxima aula vocês vão me ver passando sufoco para criar uma música, então não perde a próxima, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo, depois de você já ter deixado o like aqui embaixo e ter se inscrito aqui no canal, beleza? Fica com Deus, um abraço, fui!